pessoal, estamos em mais um episódio e hoje com um assunto aí que eu estava ansiosa para conhecer, né? Eu conheço um pouco, mas hoje eu tenho certeza que vou conhecer com mais profundidade e detalhamento. Eu estou hoje aqui com mais um técnico agrícola, né? Eu acho que é o nosso terceiro técnico agrícola que passa aqui no Conversa com a Cris. Hoje é o Leandro Valnier. Ele que é o gerente da unidade de beneficiamento de sementes aqui da Copersucar em Turvo. Seja bem-vindo! É isso aí! Obrigado pela oportunidade, né, Crisi? A gente fica lisonjeado de receber um convite, né, tão importante. A empresa, né, de vocês, uma empresa aqui bem conceituada na região. E a gente vem falar um pouco, né, da semente de arroz, da produção de semente de arroz. Da produção, do manejo, da distribuição, é tudo isso que a gente vai falar hoje, né? Isso mesmo. Eu sempre gosto de começar dizendo que é o principal insumo da lavoura, né? Sim. A semente é o começo de tudo. Se você tem uma boa semente, você vai ter uma boa lavoura. Isso. Mas antes de nós falar da semente, te apresenta melhor. Tempo de Copersucar, que já tivemos um bate-papo aí, eu já sei, mas nossos amigos aqui não sabem. Tempo de Copersucar, a tua formação é lá na Escola Agrotécnica também, né? 2005? 2005. E também é contador. Eu me chamo Leandro, né? Trabalho na Copersucar há 17 anos. Me formei técnico agrícola lá em Santa Rosa. Vim fazer estágio na Copersucar. Então eu ia... Foi assim que tu começou? Quando eu fui para a escola, fui estudar, a minha ideia sempre foi trabalhar numa fumageira. Era? Então eu tinha um estágio pronto para trabalhar na CTA e vim até a Copersucar. E lá eu tive a oportunidade, o convite também para fazer estágio na Copersucar. Para fazer o estágio. O estágio de conclusão. Mas você é nascido em Turvo ou em Araranguá? Turvo? Sou natural de Turvo. Itopuava Segunda, né? Tá. Que é uma comunidade aí que pertence ao município do Turvo. Tá. Então eu vim fazer estágio na Copersucar. A Copersucar é uma empresa muito boa de se trabalhar, uma empresa grande, onde acolhe muitos estagiários, né? Sim. Principalmente na parte agrícola. E ali a gente teve uma grande oportunidade de desenvolver um trabalho durante o estágio. E tu fazia campo já? Eu fazia interno, a gente fazia todo o auxílio na agropecuária e no departamento técnico também. Eu tinha alguns profissionais de referência ali que a gente trabalhava junto, ia visitar algumas lavouras. E na conclusão do curso, eu tive a oportunidade de ser convidado para estar ficando na equipe, né? Isso mesmo. Essa eu não sabia, já que tu começou como estagiário, então foi teu primeiro emprego. Meu primeiro emprego. Na verdade, meu primeiro emprego e meu único emprego, na verdade. Teu único emprego, sim. Eu sempre digo, quando a gente hoje passou vários estagiários pela gente, então eu sempre digo que a Copersucar é um lugar muito bom de trabalhar. É uma empresa grande, onde a gente tem muitas oportunidades. Sim. Então, a gente falando em setor de consumo, são 8 lojas, tem acessório de peças, tem supermercados, tem indústria e tem a produção de semente. Então, desde que eu comecei na Copersucar, eu sempre ajudei na produção de semente. Além de eu ajudar no departamento técnico, fazer assistência a campo, vendas também, que a gente fazia, mas na safra, né, a gente vinha até a UBS ajudar na produção, no recebimento da safra. Então, quando o gerente da unidade foi remanejado e ele foi para a indústria, teve a oportunidade de assumir a produção de semente. Então, desde então, né, fazem aproximadamente 13 anos que eu gerencio a produção de semente da Copersucar. Então, já passou muita semente na tua mão. Muita semente, muito produtor de semente. Muito produtor de semente. Muita lavoura, porque não é só vender a semente, sim, ir lá acompanhar o plantio. Sim. O manejo. A gente faz todo o processo, né? A semente, ela... o que eu gosto sempre também de comentar, porque muitas vezes o produtor confunde a semente apenas como um grão, né? Mas ele não, ele tem todo um trabalho diferente, a gente tem todo um acompanhamento, uma inscrição de campo, para daí sim a gente ter uma matéria-prima para transformar ela numa semente. Sim. Então é o que a gente faz. Eu acho até bastante interessante que quando na minha infância eu ia com meu pai aqui na Sapiranga ali, que tinha um engenho, uma indústria ali, né? E eu sempre dizia que o último lugar que eu trabalharia seria num setor daquele, onde tem poeira, onde tem... Mas a vida, ela te dá uma volta. Isso mesmo. Então eu acabei indo para a unidade. Hoje, minha vida é produção de semente, eu gosto do que faço. É um principal insumo da lavoura, né?
Então a gente faz com bastante carinho, né, para estar levando para o associado, para o produtor, uma semente de qualidade. Tá. Então vamos lá, porque vai me dar uma aula hoje de semente, certificação de semente. A gente teve um episódio já sobre sementes de milho, eu aprendi bastante. E hoje eu quero aprender com arroz. Sou apaixonada também pela cultura do arroz, acompanho meus clientes em alguns momentos aí e essa é a minha curiosidade. Para me tornar, né, se eu fosse uma produtora de arroz aqui na região, como eu me tornaria uma fornecedora de sementes da Copersucar? Explica para nós esse processo. Quantos produtores de semente vocês têm? Como que é o processo, a certificação? Hoje tu vai me ensinar tudo isso. Eu e mais quem vai assistir esse episódio, né? Com certeza, a gente veio aqui para falar um pouco. E antes disso, vou explicar por que chamei o Leandro da Copersucar para vir aqui falar também pela abrangência que vocês têm aqui na região. Foi por esse motivo, a gente sempre sabe que tem várias sementeiras aqui, eu acho que 6 ou 7 aqui no Turvo, a gente comentou. Sim. E eu respeito todas as demais, mas eu convidei pela abrangência, né, de distribuição também aqui na região. Agora vamos lá. Me explica o processo todo esse processo para se tornar um produtor de sementes da Copersucar. A Copersucar hoje ela tem 34 produtores de semente, então esses produtores eles são associados da cooperativa. Associados, credenciados e passaram por as avaliações iniciais aí de tudo que Isso. A gente tem esses associados, onde a gente escolhe as áreas, né? Sim. Eles vêm até a gente e demonstram o interesse de fazer semente, porque a gente sempre comenta que o produtor, para ele fazer semente, ele tem que ter o interesse. E uma dedicação. Porque tem um cuidado diferente, né? Então a gente não dá para escolher qualquer um produtor. Sim, qualquer área, né? E em qualquer área. A gente tem que ter água, que é o principal insumo da lavoura. A gente tem que ter uma área nobre, onde a gente consegue tirar uma boa matéria-prima. Então, quando o produtor demonstra o interesse, a gente, durante os 2 anos, a gente acompanha essa lavoura, essa área comercial, para daí sim a gente transformar em um campo de semente. E daí vocês vêm aí com o processo. Passou por essa primeira triagem, digamos. Sim. Ele vai fazer a primeira safra para fornecer semente. É que hoje esses 34 que já estão em andamento já faz provavelmente bastante tempo que estão trabalhando com vocês. Sim. Bastante. A Copersucar tem uma política já de tratamento com esses há bastante tempo. Mas futuros e se sai algum produtor e entra outros produtores. A gente hoje tem essa safra, por exemplo, que a gente agora acabou de plantar os campos, a gente tem um crescimento na nossa área de semente devido à demanda, né? A Copersucar vem crescendo tanto na produção como na comercialização. Certo. Então a gente aumentou algumas áreas. Algumas áreas dentro de alguns produtores que já faziam semente, que são produtores que já conhecem o processo, e a gente teve alguns novos produtores. Então esses novos produtores a gente acompanhou as áreas durante algum tempo, né, há 2 anos, e agora a gente incluiu eles como produção de semente. Certo. Porque a semente, muitas áreas não é o produtor que escolhe a semente, porque são 10 cultivares, então a gente acaba escolhendo qual cultivar, o que a gente vai vender na próxima safra, existe todo um planejamento, então tem as principais. Aqui a gente vende aqui em Santa Catarina, a gente vende no Rio Grande do Sul, então a gente faz essa distribuição com os produtores de semente. E existe um mapa de plantio, então a gente monta um mapa de plantio, para a gente conseguir receber essas 10 cultivares. A gente não consegue receber tudo junto, então a gente não consegue misturar. Sim. Então a gente tem que ter uma colheita de determinada cultivar e só colher aquela cultivar. Para isso existe um mapa de plantio. Certo. Então nem todos os produtores querem passar por essas regras. São regras. Muitas situações acontecem que o produtor está com a área pronta para colher, mas a gente tem que pedir para ele segurar a colheitadeira um dia até 2 dias. Porque a gente não está ainda nessa cultivar. Isso mesmo. Então, a gente escolhe os melhores campos, as melhores áreas, os produtores também que se identificam com a produção de semente, para daí sim a gente ter esse campo inscrito ao Ministério da Agricultura. Sim. Então, a gente faz a distribuição das cultivares, mapa de plantio, o produtor plantou essa área, a gente tem 30 dias depois do plantio, até 30 dias, para escrever no Ministério da Agricultura. Então, essa área tem que ser mapeada, tem que ter todas as coordenadas para a gente escrever um campo. A gente paga todas as taxas
para daí sim a gente ter uma certificação tanto do certificador, que ele vem através da CAPSA, né? A CAPSA é a Associação dos Produtores de Sementes, e esse certificador ele faz toda a certificação da semente e ele é credenciado pelo Ministério da Agricultura. Então a semente ela tem todo um processo e todo um cuidado. Dá bastante trabalho para chegar lá no silo e depois vocês processar e vender uma semente. Sim. Voltar a semente para o campo, né? Isso aí. E o produtor que ele fornece uma semente, né, para vocês ou para outra sementeira, a gente fala sementeiras, né? Eu falo uma sementeira, alguns já ouviram esse termo, não sei onde eu ouvi esse termo, sementeiras. Ele tem na hora da venda, ele tem um percentual maior, por isso que ele se dispõe a ser um fornecedor, um produtor de sementes, né? Sim. O produtor de semente, né, ele tem todo um acompanhamento do departamento técnico da cooperativa, eu faço esse trabalho, né, a gente está muito mais presente nessas áreas. Sim. O produtor tem um custo da semente para a área de semente, né, num custo mais baixo. Ele tem também a questão de 10%. Ele entregou 1.000 sacas, ele tem 100 sacas de crédito para ele vender a hora que ele querer. Sim, a mais por estar produzindo uma trabalho semente. Dele. E também tem a semente, ela é isenta de fundo rural. O fundo rural é mais 1,5%. Então, o produtor acaba tendo um incremento, né, na área dele, na propriedade dele, onde ele vai receber mais de 10%, na verdade, pelo trabalho, pelo cuidado, dedicação. Pelo manejo do formato que tinha que ser, né? Isso. E fora o que ele aprende, né? Com certeza. Porque um produtor aí, né, que ele passou 1 ano, 2, 3 ou 10 anos produzindo sementes para vocês ou outros fornecedores, ele vai estar aprendendo muito mais do que se ele não tivesse pegado todas essas regrinhas e formas de manejo. Ele aprende, com certeza ele aprende bastante, né? Com certeza. Ele além de aprender, ele tem também um manejo muito bem feito da área dele. E muitos produtores percebem que esse hogging que eles têm que fazer, essa limpeza, também teria que ser feito. Ajuda para a terra para ele ser feito na área comercial. Mas muitos acabam não fazendo, né? A gente tem alguns problemas hoje com plantas daninhas resistentes que numa área de semente é muito mais difícil de acontecer. Porque existe um hogging, existe uma limpeza dessa área. Sim. Então ele vai estar cuidando da terra dele, produzindo mais, às vezes até mais por hectare, porque o manejo dele é muito melhor. Tem essa questão que alguns podem chamar, mas eles são muito fiscalizados, né? Porque eles devem entender e interpretar assim, o Leandro vem aqui me fiscalizar, mas não é que tu tá fiscalizando para que a semente fique boa até para a próxima lavoura do vizinho, né? E assim nós estamos indo. Porque a semente saindo boa da lavoura dele, vocês vão ter um tratamento depois, que vai explicar agora, para depois vocês voltar para a lavoura, né? Isso aí. A gente tem que ter, a gente sempre, nas reuniões de semente, a gente comenta com o produtor que a gente tem que ter uma matéria-prima de boa qualidade, onde ela é isenta de plantas daninhas, onde ela é limpa, onde, querendo ou não, a gente sempre diz para o associado para ele manter a área muito limpa, as taipas, os canais de irrigação, porque também é a nossa propaganda de venda. O campo da Copersucar ele tem que ser uma vitrine. Muitos estão nas rodovias e o produtor que futuramente vai ser nosso cliente, ele vai passar e vai olhar essa área e vai saber que é um campo de semente da Copersucar. Então a gente tem esse cuidado para daí sim a gente trazer essa matéria-prima para dentro da UBS. Para dentro da UBS para vocês fazerem um tratamento. Um tratamento. Esse tratamento a gente começa no campo, como eu te falei, da certificação. A gente tem, junto com o certificador, uma certificação de floração, quando ele emite as panículas, né, a cultura, e a gente tem uma outra de pré-colheita. A pré-colheita seria 6 dias antes da colheita. Então a gente vai até a área, faz toda a vistoria e libera essa área para colheita. Então, liberando essa área, a gente tem um cuidado também, que a gente preza muito isso, que a gente tem que trabalhar sábado, domingo, direto, é a limpeza das máquinas, a limpeza da colheitadeira, a limpeza do vaneleiro. Quando vai colher, só pode colher semente. Só pode colher semente, e tem que ter uma limpeza muito bem feita. Muitas colheitadeiras são lavadas por dentro. Eu já passei por isso. A gente tem caminhões que alguns terceiros puxam, né? Trazem essa matéria-prima até a cooperativa. Então a gente tem o cuidado de estar fazendo a limpeza também, acompanhando a limpeza desse caminhão e
a gente sempre gosta de trazer o associado, o nosso integrado, junto conosco, e dizer que também eles têm que ajudar a certificar, porque não adianta eles terem todo o cuidado... Aquele trabalho na lavoura e na hora de entregar o arroz, entregar um arroz num caminhão sujo. Isso mesmo, contaminado. Sim, daí não adianta, daí quem vai passar trabalho é vocês lá na ponta. Isso mesmo. E quando a gente faz a semente, a gente coloca em secadores, né? A gente tem cultivares que vão direto para o secador, a gente tem cultivares que vão para o silo secador, onde a gente baixa a umidade, para posteriormente a colheita a gente começar também o beneficiamento dessa semente que foi para o silo. São secadores intermitentes, onde a semente a gente tem que ter um cuidado redobrado na questão da massa do grão. Um arroz da indústria, a gente coloca uma temperatura de um secador a 180 graus, mas ele é um arroz para a indústria. Sim. O de semente geralmente são 100, 110 graus, mas a gente tem que cuidar da massa do grão. Se a gente queimar a massa do grão, a gente não tem germinação lá no campo. Então, existe um processo bem diferente da semente, um cuidado. E outra coisa que a gente também tem que ter funcionários do secador de confiança. De confiança, então, profissionais que fazem com carinho. Porque não adianta tu trazer uma matéria-prima boa e tu não fazer um bom trabalho. Um bom recebimento ali e a continuação. E daí, na época de recebimento, aumenta o número de pessoas ali. Isso. Contigo. A gente trabalha até quantas pessoas? A gente trabalha 5 pessoas durante a safra, né? A entre safra, na verdade, e na safra a gente tem mais 5 funcionários. A gente trabalha em 10 funcionários. Ali para receber tudo até isso. Porque o recebimento não, mas toda a secagem e todo o beneficiamento da semente, ele é durante 24 horas. Sim. Então não para. Então, direto. É direto. A gente trabalha em 2, 3 turnos para a gente conseguir trabalhar essa semente aí e não ter problema de ela esquentar dentro de uma moega ou dentro do secador. Então um entrega para o outro e tem que dar continuidade nesse trabalho. E esses profissionais têm que ser profissionais qualificados para a gente não ter problema agora na germinação. Sim. Então as sementes vão chegar... A colheita tua, então, ali vocês vão determinar, como tu já tinha explicado, o período de colheita por cultivar, mas a colheita é mais ou menos a mesma época da nossa safra normal. Fevereiro, março, abril. As cultivares, a semente a gente, como tem 10 cultivares, a gente começa um plantio mais cedo. Tá. A gente começa um plantio em agosto, onde a gente vai ter um recebimento em 10 de fevereiro. A gente começa 10 de fevereiro e a gente tem recebimento até abril. Tá. A gente estende bastante o recebimento para a gente ter tempo hábil de estar recebendo essas sementes de forma organizada. Então, a estrutura é uma estrutura grande, mas a gente recebe hoje 100 mil sacas, né, de matéria-prima, onde a gente vai ter em torno de 80 mil sacas de semente certificada. Tá. Porque a gente tem um resíduo dessa semente. Então, nem toda a matéria-prima que entra dentro da UBS vira semente. Vira semente, nem tudo vira. Eu não sabia, eu achei que tudo virava. Não, a gente tem um resíduo. Então, o que seria? A gente secou a semente e a gente tem pré-limpeza, são máquinas, né? A gente tem um padronizador, onde esse padronizador ele tem uma tela corrugada, que se diz, que são furos com 3 milímetros, onde o grãozinho entra dentro daquele furo. E o que é mais arredondado, o que é casca, o que é falha, ele acaba indo por cima da peneira e virando o resíduo. Tá. Depois a gente desse padronizador, ele vai para uma mesa de gravidade. Que tudo que é mais pesado ele sobe, ela fica inclinada com o vento, né? E tudo que é mais leve ele desce, vira resíduo também. Então já tem a segunda seleção. Então a gente tem esse resíduo que a gente sempre trabalha, dependendo do ano, a gente sempre trabalha com uma média de 15%, 17%. Então entrou lá 1.000 sacas, vai sair, né, 17% a menos de semente pronta. Do que vai vender, vai voltar para o mercado, vai voltar para a lavoura, né? Isso mesmo. Então esse arroz, né, esse resíduo a gente manda para a indústria, onde lá tem arroz de cachorro, que vai ter arroz gessado, tem arroz que ainda dá para, como comercial, ele tem um aproveitamento, a gente pode fazer um arroz parbolizado lá, então ele tem um aproveitamento. Então esse resíduo é destinado à indústria. É isso. Tá, recebemos então, já estamos lá em abril já colhemos toda a safra, deu tudo certo,
Estamos em abril, já foi feita a separação, e daí quais são os próximos processos? Para até nós voltar esse arroz para a lavoura de novo, como semente daí. Sim, a gente já entrando, depois a gente até vai comentar na questão da inauguração, né, da UBS, sim, que foi teve feito... um processo de ampliação? Ampliação e reestruturação. Tá. Como as máquinas agrícolas também evoluem, que sim, bom, né, que bom. que existe a evolução, também existe no beneficiamento de sementes. Sim. Então a gente vinha conversando junto com a diretoria, junto com o presidente, que como eu disse, até a decimétrica a gente tinha 17% de resíduo. Só que muitos grãos de semente, eles acabam tendo um grão ardido, um picadinho de percevejo no final de ciclo, que isso ele não tem peso suficiente, ele é pesado e acaba que a decimétrica não tira fora. Então ele ia para o campo. Sim. Então nessa ampliação que a gente foi buscar junto à diretoria, a gente precisava de máquinas que selecionasse ainda melhor as sementes. Então foi onde a gente buscou a seleção eletrônica das sementes. Foi investido numa máquina de seleção específica para a semente, né? Uma máquina que é muito semelhante à que a gente tem na indústria, porém ela faz a certificação, a seleção via infravermelhos, via fotos coloridas. Então, são 12 câmeras frontais, 12 câmeras traseiras, com 500 fotos, que ela faz em milésimos de segundos, assim. Então, ela identifica todo grão que tem um defeito. Grão gessado, que a gente chama de barriga branca, que ele não tem uma reserva nutricional suficiente, grão picado de percevejo, todos esses defeitos que tinham, ela tira. Consegue identificar e vai tirando. E esse foi um investimento que a cooperativa fez, de R$1 milhão numa máquina dessa, onde a gente consegue fazer essa seleção, e daí sim a gente tem uma semente pura. A gente tem mais 5% na safra 22-23, e nessa safra agora a gente teve 7% de resíduo, porque foi um ano mais chuvoso, a gente tinha mais grão ardido, então 7%, além do 17%, a gente tira na seleção eletrônica. Então a gente não tem mais sementes grão escuro, com defeito, devido a essa máquina. A gente pode dizer que ficou mais pura em sementes ainda. Mais pura. Eu gosto de comentar nas reuniões com os produtores de semente, com os clientes, na verdade, de semente, que a gente faz nas filiais, que a nossa semente ela se tornou 7% mais barata, porque a gente está tirando 7% de grão. Parece muito pouco, mas um bag de 500 quilos, que a gente hoje vende a maior parte em bag de 500 quilos, são 35 quilos. Hoje 1.000 sementes são 32 gramas, então quantos milhares de grãos que a gente tira, que ele inviabilizava, ele não era um grão que daria uma planta, que daria uma produtividade lá no campo. Ele só ia estar sendo jogado lá, mas isso ele mesmo. Não ia ser... E estaria competindo, né, por nutrientes no solo. Então hoje, a semente da Copersucar, eu posso dizer que é uma das mais puras do mercado. Mais puras e mais... Então, fazendo esse beneficiamento na eletrônica, a gente vai formar os lotes. Conforme a cultivar, a gente tem uma numeração de lote. A gente começa a numerar de 1 e vai seguindo a numeração. Esse lote ele é colocado dentro da UBS, geralmente 15 a 20, 25 toneladas cada lote, onde a gente respeita um período, ela ficou pronta em abril. Em abril, nós estamos Só que a gente poderia já coletar as amostras em abril, mas a gente espera 60 até 90 dias para coletar as amostras, porque a semente ela tem uma dormência. Então, se a gente mandar para o laboratório muito cedo, não existe essa quebra de dormência. Então, a gente espera um pouco mais. O certificador, que é o mesmo que fez lá no campo, ele vem, ele cala as sacarias, o Big Bag, e ele manda para o laboratório, que é lá em Chapecó, da ADV, que é credenciado pelo Ministério da Agricultura. Então lá eles vão avaliar a germinação da semente, a pureza da semente, para daí sim a ADV emite um boletim e o certificador emite um certificado. Aí a semente ela tem uma... Aí a gente pode a gente começa a comercializar no período quando a gente está finalizando a colheita. Mas a gente não vende tudo porque a gente tem que saber se todos os lotes vão passar. Se todos os lotes vão passar e qual é a quantidade que vai ter no final para fornecer, né? Isso mesmo, a gente tem uma expectativa do que mais ou menos vai ter, mas a gente vai vendendo e vai esperando, né, também chegar
o certificado para a gente não vender algo que não tem. Então, é um cuidado que a gente tem. Mas a certificação, vem o certificado, então a gente entrega para o produtor início de julho, né, meados de julho, a gente começa a entregar. Junto já tem toda a descrição no corpo da nota, de lote, safra, todos os dados, e a gente também, né, anexa junto o certificado da semente. Então a semente é uma semente certificada, ela pode ser uma C1, uma C2, a C1 ela é filha de básica, existe a genética, que a Epagri produz lá para produzir a básica, que ela é plantada de mudinha, né, de carreirinho, de carreiro não, de mudas. Sim. E daí a gente pega essa básica, transforma em C1 e também tem a C1 que a gente transforma em C2. Essa C1, essa C2, essa básica, ela tem uma produtividade muito parecida. Quando a gente passa da seria uma C3 ou uma S1 em diante, a gente começa a ter queda de produtividade, onde muitas vezes o produtor, para baratear um pouco a área dele, ele acaba salvando a semente. Só que essa semente ela é uma C2 que ela vai virar uma S1, que seria uma C3, por exemplo, ali ele tem uma redução de produtividade na sua área comercial. Então, é bastante importante o produtor sempre trabalhar com semente certificada. É bastante coisa. Já deu um nó na minha cabeça. Eu não anotei tudo, mas eu vou ver o episódio umas 3 vezes para aprender tudo isso, né? É bastante informação. Não é tão simples, né? Produzir semente. Não é tão simples. Muitas vezes a gente se depara com algumas situações que às vezes muitos produtores até acabam comentando que não, mas a semente vai lá no campo, colhe, coloca na embalagem, está tudo certo. Não, mas existe um processo. Semana passada a gente já fez todas as inscrições de campo, então a gente escreve no Ministério. E existe uma fiscalização também do Ministério junto ao laboratório, para ver se o laboratório está fazendo da forma correta, junto ao certificador. Então, e eles vêm, o Ministério, eles vêm e coletam aleatório, assim, umas 10, 20 amostras e mandam para o laboratório do Ministério, onde ali não pode ter nenhum grão de arroz vermelho. A gente tem que ter uma pureza da semente, porque senão a gente pode levar multas, e essas multas são multas que inviabilizam, na verdade, até a produção de semente. Um lote ele pode ter uma multa de mais de R$100 mil. Pode ser condenado um lote inteirinho. Isso mesmo. Então, se o Ministério identificar algo assim, além de eliminar toda a semente, a gente tem multas. Então, são cuidados que a gente... Por isso a cobrança que a gente tem com o produtor. É bastante protocolo, mas é porque, na verdade, não foi criado por vocês. Vocês estão cumprindo regras que vêm... Isso mesmo. E a gente tem um cuidado para... é bom que tem esse protocolo, porque a gente não pode estar levando plantas de arroz vermelho para o campo, né? Para o produtor estar infestando a área dele. Infestando e ficando com mais sujeira nas lavouras, né? Sim. Muito bem, então o processo de semente ele é muito mais complexo do que eu imaginava, mas é mais fácil produzir arroz normal, né, comercial. Com certeza. Mas alguém tem que se dispor a cuidar com todos esses detalhes aí a fazer a produção de sementes. E tem as vantagens, é claro, que a gente já entendeu. Então hoje está em torno de 10 variedades que vocês estão trabalhando aqui na região. E a distribuição depois não vai ficar só aqui na região, né? Vai para o Brasil inteiro essas sementes. O Brasil inteiro. A gente tem 8 filiais, né? A Copersucar tem 8 filiais nos municípios aqui. Da região. Mas a gente tem muitos produtores, muitos associados no Rio Grande do Sul. Sim. Então esses produtores que foram para lá continuam sendo clientes. Não necessariamente tem que ser associado para comprar a semente da Copersucar, a gente vende para clientes. A gente tem parceiros também, a gente tem no norte do estado parceiros que revendem a nossa semente. Sim. A gente tem mercado no Tocantins. Tocantins hoje ele é mais ou menos do tamanho de Santa Catarina na produção de arroz. Lá eles trabalham com chap-chap, que se diz, que é nem seco e nem molhado. Então eles fazem uma rotação com soja. É um mercado muito grande que tem lá, que a gente consegue colocar sementes. Semente também. Maranhão a gente vende alguma coisa. No Paraná a gente também tem alguma coisa de mercado. Então a nossa semente está se espalhando aí. Ela se espalha pelo Brasil inteiro. Então... E os campos de semente da Copersucar estão aqui Turvo e arredores? Isso. Basicamente Turvo, tá? A gente tem a maior parte dos campos em Turvo. A gente tem alguma coisa no Meleiro e Ermo.
Tá. Muitas vezes a gente também tem ideia de ampliar para outros municípios, até porque tem associados, tem produtores também, clientes em outros municípios, só que para a logística e o recebimento, ele é bastante complexo. Sim. Porque quando eu tenho tudo bastante próximo, eu consigo ver o produtor, ele está colhendo uma área comercial, eu conheço as áreas, né? Então eu sei que ele vai levar 1 dia, 2 dias para terminar aquela área comercial e eu já vou tentando juntar um grupo de produtores organizando para aquela cultivar para receber junto. E se ele tiver mais distante, igual São João do Sul, muitas vezes eu nem sei quem que é a colheitadeira, eu não sei quem que é o produtor que vai colher, porque muitos terceirizam, né, a colheita. Muitos terceirizam. Então mas também tem um risco, né, que a gente sempre comenta internamente, se vir uma tormenta, um temporal, algo assim, a gente perde a semente também, igual perde o grão comercial, né? Eu ia te fazer essa pergunta, porque assim, tem que ter os campos reserva, como tu comentou, que esse ano aumentaram em 100 hectares, mais ou menos. Sim. Mas tem a questão de que tem que ter a reserva do clima, né? Porque se o clima prejudicar aí dos teus 34 produtores, metade, tu já fica sem semente pro ano que vem. É isso aí. Então essa é uma grande preocupação da gente. Pela logística facilita. Mas tem a questão tem o fator climático. Que daí eles estão todos meio perto das mesmas cidades, né? Mas tudo é um pró e um contra, né? A gente tem que trabalhar com o clima pro clima dar tudo certo. Sim, sim. Então tu tá aí com 34 produtores de semente, a distribuição a gente já falou, como fazer a semente. Então agora tu tá numa época de acompanhar as lavouras, porque o UBS ela tá vazia agora. Sim, agora a gente... Vocês já esvaziaram totalmente, aí tá em fase de só esperando para daqui a pouco começar a receber de novo. O trabalho agora é só campo, né? A gente ainda tem alguma coisa que a gente está entregando no Rio Grande do Sul, mas está finalizando, então a gente tem um grande cliente lá, que ele é bastante interessante, diferente da nossa realidade no Rio Grande do Sul. Sim. Ele prepara o solo lá e ele pede para vir uma carreta inteira, que onde são 32 toneladas, e ele chega lá, ele coloca tudo em água, né, essa semente para pré-germinar ela e semeia tudo uma vez só. Então, assim, é bem diferente da nossa realidade aqui. Mas a gente está finalizando, né? Está finalizando essa entrega. A gente começa toda uma manutenção da UBS, toda uma limpeza, porque a gente tem que estar isento de pragas também, porque agora começa a esquentar, começa a aparecer algumas pragas, caruncho principalmente. A gente faz toda a limpeza, toda a manutenção e deixa tudo pronto para a gente estar recebendo aí, lá no início de fevereiro, as sementes. E agora a gente está com um trabalho a campo. Então, hoje a Copersucar tem aproximadamente 520 hectares, e esses 520 hectares eu tenho que acompanhar todos eles. Então, desde o herbicida, se a área está bem limpa, se o produtor está fazendo o manejo correto, se tem água, se não tem. Então, tudo isso a gente acompanha no nosso dia a dia. Caso a caso. Caso a caso. Então, a gente está sempre presente com o produtor, porque o rogue, na verdade, que é a limpeza da área, ela começa agora, nessa fase inicial. Tanto com plantas daninhas, com controle químico, mas já temos áreas já com 60 dias, 70 dias, que ali você consegue diferenciar a planta do arroz vermelho, ou um capim-arroz, da planta de arroz que seria a nossa semente. Sim. Então, desde essa fase, o produtor tem que estar fazendo essa limpeza. Já tem que estar cuidando. Isso mesmo. E daí a gente está presente, né, acompanhando. Daí o Leandro vai lá fiscalizar as lavouras. É isso mesmo. Daí eles já acham um chato, né? Lá vem o chato, mas é a minha função. Quiseram ser um produtor de semente, agora tem que ser. E é só sementes de arroz. A soja, outras sementes vocês não trabalham, a gente trabalha, hoje, né? A Copersucar não produz semente de outras culturas. De outras culturas, porém a gente comercializa, né? A gente pega de terceiros e a gente comercializa. Como a semente de arroz também, a gente tem uma parceira lá em Camaquã, a Maré, que a gente pega as sementes do IRGA. Então é um mercado que existe aqui na nossa região, que a gente não consegue produzir essa semente aqui porque ela é do IRGA, então tudo que for semente do IRGA não pode ser produzido em Santa Catarina, e as sementes de EPAG não pode ser multiplicada no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma parceria onde a gente vende a nossa semente para eles e eles vendem a deles para a gente. Então, são áreas que é uma parceria de bastante tempo, são áreas rotacionadas com soja, então a gente foi lá, acompanhou toda a UBS deles. Vou ser sincero contigo, que a ideia saiu de lá
da questão da produção, da eletrônica. Dessa máquina, a gente dessa copiou máquina moderna, um pouco deles, porque eles estavam um passo à frente. O que é bom não é copiar, se inspirar. Isso. Então a gente hoje tem uma parceira muito forte no Rio Grande do Sul. Então a Copersucar, ela comercializa em torno de 75 mil sacas nossa, mas a gente esse ano comercializou mais de 20 mil sacas deles aqui no estado. Também. Então a gente tem essa troca aí de produtos, né? Então outra coisa que a gente pode comentar também, né, a Copersucar, nesses investimentos, a gente investiu também numa máquina de tratamento industrial das sementes. Tá. Então a semente, depois que ela vem da certificação, a gente faz um tratamento da semente industrialmente. Então a gente tem uma máquina onde a gente tem um inseticida com 2 fungicidas num produto só, numa marca comercial, com polímeros que revestem o tratamento, que seguram o tratamento. Tá. E a gente tem um corante, né, que ele dá uma aquela cor que verde. Torna verde. Essa mesmo. É o corante. É o corante que vai associado até para, né, identificar que aquela semente ela é tratada. Então a gente tem uma proteção melhor da nossa semente, onde a gente tem 2 fungicidas protegendo a semente, e na fase inicial a gente também tem um controle de pragas, né, principalmente a bicheira da raiz, através desse TSI. Então foi um grande investimento que a cooperativa fez e a nossa marca fortaleceu ainda mais, né? Sementes de arroz Copersucar. Certo. Então, com certeza, nesses teus 13 anos trabalhando na UBS, tu viu o crescimento de número de produção de semente. Tu lembra mais ou menos dessa tua escala? Hoje tu comentou que tá com 520 hectares. Mas quando tu começou, a gente tinha em torno de 400 hectares, mas nem tudo a gente acaba certificando, né, e aprovando, né? Então a gente colhia 380 hectares. Então a gente vem numa crescente, e essa crescente também com qualidade. A gente conseguiu melhorar ainda mais a qualidade, e a gente, né, tem acompanhado que a Copersucar tem crescido muito na produção e na comercialização. Então foi onde a gente esse ano buscou ainda mais, profissionalizou ainda mais o teu tratamento. E a gente acabou, né, buscando mais campos, porque o nosso objetivo é ultrapassar as 100 mil sacas na próxima safra. Já de sementes prontas. Já de sementes prontas. Porque nos últimos anos a gente também tem um acréscimo de produtividade. Quando a gente vai fazer um campo, a gente planeja, né? São 180 sacas de média. Essa safra que passou, a gente teve 200 de média. Eu ia te perguntar, que eu já fui em algumas lavouras de semente, não todas, né? Daí a gente chega na lavoura, essa lavoura é de semente. De longe a gente já dá uma olhadinha, é de semente, né? Daí a gente já vê que é uma lavoura que ela já, tudo nela é mais bonito. Principalmente eu sei que a produção. Eu ia te fazer essa pergunta, a média de produção de uma lavoura de semente aí. Já falou aí, 180, 200. O nosso planejamento é 180. Quando eu assumi na época, sempre foi 175, 180, só com o passar dos anos, até subindo. O produtor comercial também veio subindo, né? Sim. Então, essa safra a gente teve bastante intempéries, muita chuva, muita falta de luminosidade, mas a safra 22, 23, a gente fechou em 226 sacas por hectare, a média geral. Opa. Então, assim, a média da UBS foi 226 sacas. Sim, eles ficam felizes, vocês ficam felizes, todo mundo fica feliz. Porque enquanto maior a produtividade, melhor é a matéria-prima também. Claro. Então, a gente fica contente, né? Onde a gente já poderia ter aumentado um pouco mais nas nossas áreas, a gente não aumentou tanto porque a produção tá boa. Sim, é isso que dizer. Se eles vêm numa média boa, vai cuidar desses 34, 35 produtores que estão dedicados a produzir semente, porque eu digo, tem que ter dedicação. A gente falou num episódio sobre sementes de milho. Tem que ter a semente boa, mas tem que ter o capricho do produtor. Porque o capricho do produtor manda bastante. Então, o capricho do produtor em produzir, entregar uma semente boa para vocês, né? É importantíssimo. Importantíssimo. O milho, ele tem uma particularidade que a gente também trabalha, né, com semente de milho. E eu sempre gosto de falar no formativo da Copersucar, a plantabilidade. O arroz, ele é uma planta que ele perfilha, a gente consegue colocar uma dose de nitrogênio e fazer ele perfilhar. Agora, o milho, se não tiver a plantabilidade correta, a produtividade não tem para onde está comprometida. Sim, comprometida. Então, assim, a regulagem, que a gente cobra muito do nosso departamento técnico, que a regulagem de uma plantadeira de milho é muito importante fazer bem feita,
seguir a recomendação que tem cultivares, tem variedades de milho que a gente tem que colocar 80 mil sementes, tem outros que tem que ser 75, tem que ser 72, e hoje, né, com a tecnologia, a gente sabe que as plantadeiras, elas facilitam esse trabalho, mas os nossos técnicos têm que estar treinados para estar fazendo esse trabalho corretamente. Então agora a tua ansiedade é que esse arroz cresça, já está plantado, né, só tuas sementes, e que na hora da colheita ali dê tudo certo. Quanto mais produção, melhor, né? Com certeza. Eles ficam felizes, vocês ficam felizes. A gente fica bastante contente. O produtor fica feliz porque é o resultado do trabalho deles. É a questão que esse ano a gente tem algumas cultivares novas. Que está testando? Que a gente, na verdade, assim, ó, uma cultivar, ela leva 12 anos para ser lançada. Para ser desenvolvida, tá. Então, esse ano a gente tem uma cultivar que é o 127 CL, que é um Clearfield, que se diz. Tá. Onde a gente passa um produto e mata o arroz vermelho. Tá. E essa cultivar é uma cultivar muito promissora, bastante produtiva, só que a gente tinha uma disponibilidade pequena de semente da EPAGRE. O que foi feito? Foi levado para o Maranhão, eles plantaram lá, meados de setembro foi colhido lá no Maranhão, foi trazido para cá, e agora a gente semana passada conseguiu semear esse 127, que é uma cultivar que a gente quer lançar, mas quer lançar com uma quantidade maior, porque senão a gente vai ter uma quantidade muito pequena, né? Sim. E são cultivares novas, promissoras. A gente sempre tem que ter dentro de uma produção de semente novidades. O produtor busca, né? É um catálogo. Agora, a gente tem cultivares que ainda vendem, que está vendendo hoje, um 108, por exemplo, que é de 1994. Mas o produtor já está deixando de lado. Então a gente precisa ter algo novo. Para entrar no lugar dela. Foi isso que a gente vem buscando. A Copersucar, a gente tem uma parceria com a OS. A OS é um profissional, que é o Romir Menezes, que se aposentou-se do IRGA, e ele tem uma empresa e pesquisa em cima de semente, então ele tem uma cultivar, que é o OS 902, então a gente conseguiu multiplicar, a gente tem 40 hectares na Copersucar. Então são materiais que a gente está numa expectativa muito grande. Para que tenha mais ofertas de variedades no ano que vem. A semente, nesses anos que eu trabalho na Copersucar e à frente da produção de semente, ela vem mudando bastante. Uma vez, a semente a gente via falar só de EPAGRE e mais nada, aqui na nossa região. Só que hoje tem muitas empresas, tipo Embrapa. Embrapa não dava muita confiança para a questão de semente de arroz, né? Mas hoje tem vários materiais da Embrapa, tem a OS, a gente tem uma Oriza aqui em Santa Catarina, que são profissionais que se aposentaram da EPAGRE e que tem uma empresa de pesquisa. Então hoje a gente tem muitas cultivares novas, com alto potencial produtivo, vindo para o nosso estado. Então a gente teve que buscar parcerias, a gente teve que ir atrás, porque não vende apenas mais uma marca. As sementes de milho sempre teve isso, semente de soja é muito rápido, tem muitas variedades diferentes, né? E o arroz sempre ficou, como eu disse, estava mais devagar a evolução das sementes. A gente tem sementes que é de 1994, mas agora, no passar dos anos, a gente viu que isso vem acelerando bastante. E a gente tem que estar se atualizando toda a vida, porque senão fica para trás. Fica para trás. A associação, né, como eu já comentei contigo antes... Aqui no Turvo, então, tem uma associação com 6, 7 na verdade, a CAPS é a associação, né, dos produtores de semente. Como é que você fala? A CAPS. Tá. É a Associação Catarinense dos Produtores de Sementes, né? Tá. Existia, uma vez, 26 associados. Ele foi reduzindo. Hoje são 14 associados, 12 ativos. Por quê? Porque muitos talvez não tenham a sucessão da propriedade e também acabaram não se atualizando. Sim. Modernizando a sua unidade, ou às vezes não tem profissionais para estar à frente dessa empresa e pararam de produzir semente. Sim. Então, o que eu sempre digo dentro da cooperativa? A gente precisa buscar tecnologia, a gente precisa buscar materiais novos para a gente estar se atualizando. E isso eu gosto sempre de falar para o produtor também. O produtor ele tem que buscar tecnologia, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que se atualizar. Tem que se modernizar. Modernizar, isso mesmo. É uma coisa que o que a gente percebe hoje, a qualidade das sementes que são entregues na produção é através das colheitadeiras. As colheitadeiras hoje com rotor duplo, ela melhorou muito a qualidade. A separação.
a gente tinha muito problema de dano mecânico no tubo de descarga, que às vezes o produtor acaba... Quebrava um pedacinho da semente o produtor acaba querendo descarregar um pouco mais rápido e a semente, pelo contrário, tem que descarregar mais devagar para a gente não ter dano mecânico, descascando essa semente ou quebrando. Então, assim, hoje as colheitadeiras melhoraram bastante. A gente tem que ver que ela é como se fosse uma fruta que a gente vai pegar do pé e vai tirar com carinho, não vai jogar de qualquer jeito. Isso mesmo. Porque se ela ficar machucada, não vai passar na tua triagem, lá naquela tua máquina laser. Ela na verdade, eu sempre digo, a semente ela é um ser vivo. Então a gente tem um cuidado lá na UBS, quando a gente faz as pilhas, de não jogar uma embalagem de semente no chão, porque a gente pode danificar a semente e ela ter problema de germinação. Então, hoje, as máquinas, as colheitadeiras, elas evoluíram muito. Para isso também. E para isso, contribuiu muito para a gente. E a gente sempre pede para o produtor estar buscando tecnologia, sempre se aprimorando, e principalmente trabalhando com semente certificada. Já tem um mapeamento aí as lavouras desses 34 produtores, quem colhe, se é máquina própria, máquina de terceiro. Uma pergunta, uma curiosidade, eles sempre vão deixar, tem um mapeamento de quando vão colher, mas é sempre muito no começo ou no fim, porque eles têm que lavar as máquinas, lavar graneleiro, lavar caminhão, é isso, né? Sim. O cuidado da contaminação ali, não é sair de uma roça, esvazia a máquina e já começa a colher, não pode. Não pode. Tem que Na verdade, assim, o produtor ele pode entrar na área de semente só depois que passar pela eu acompanho a área de semente. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e acompanha a limpeza. Sim. Então, a gente limpou, tá bem feito. Faz a liberação para começar a colher. Isso mesmo, daí ele pode entrar, senão ele não entra na área. Se ele entrar na área sem nossa autorização, essa carga ela vai para a indústria ela não vai passar, né? Não vai passar. A gente acaba mandando para a indústria para a gente não ter problema nenhum. Nossa maior preocupação, nosso maior cuidado é quando eles terceirizam a colheita. Então, e o transporte, né? O vizinho veio colher, ele sabe que se ele vai colher uma área de semente, ele tem que esperar, porque a gente tem que acompanhar a limpeza da máquina. Muitas vezes acontece de o caminhão demorar a descarga lá na UBS e ele ligar porque ele quer colocar outro caminhão para ajudar. Não tem problema, pode colocar, desde que seja limpo. Então a gente tem que acompanhar a limpeza. Por isso que é o trabalho que a gente faz sábado, domingo, segunda. A colheita direto. É a colheita. É isso aí. Aí é a colheita. Muito bem, é uma aula de produção de semente, é uma aula e dá para ver que os teus 13 anos de cuidando da UBS tá bem técnico. Muito técnico. A gente aprendeu bastante, né? É uma coisa que a gente também fez vários cursos, se aperfeiçoou e gosto, né? Eu gosto da produção de semente, gosto de falar de semente. Sim. E principalmente, assim, eu me motivo bastante quando a gente vê também a evolução, né? Quando a gente viu toda a ampliação, a gente viu todas as máquinas, todos os equipamentos novos, que a gente consegue melhorar, o que estava bom a gente consegue melhorar ainda mais, né? Então isso contribuiu muito e a gente acaba buscando ter mais informações para a gente estar sempre levando o melhor para o associado. E os teus produtores estão bem engajados com a causa, porque se eles não estiverem engajados, daí não tem semente. Eu sempre digo para eles, a gente faz a fiscalização, mas o nosso principal fiscal são eles. São eles. Porque são pessoas que eles fazem todo esse trabalho e se eles não fizerem bem feito, a gente vai vender menos, a gente vai ter que reduzir as áreas. Então, a gente sempre bota eles também no compromisso, né? Sim. Eles têm que ser nosso parceiro, porque eles estão andando dentro da quadra por nada 2, 3, 4 vezes por semana e eles vão estar vendo se tem algum problema, né? Então, a gente anda nas taipas, a gente faz a vistoria, mas eles são o nosso principal fiscal. Com certeza. Muito bem, seu Leandro. Leandro é um apaixonado aí por sementes de arroz, mas também é um contador, né? Conta a tua parte que tu é um contador. Tu, na verdade, tá na Copersucar há 17 anos. Sim. Tá há 13 anos na UBS, que sempre foi naquele local? Sempre foi naquele local. Sempre foi naquele local, ali na entrada de Turvo, Livramento. A Copersucar começou, a Copersucar é pioneira na produção de sementes, né? Então, a Copersucar começou os trabalhos de 86 para 87. Tá. 2004, a Copersucar teve uma ampliação da unidade e agora em 2023 foi inaugurado a outra reestruturação da UBS. Então a Copersucar foi uma das primeiras empresas do estado a fazer sementes. A fazer semente. Na época nem era EPAGRE, era Empasc, que era a Cidasc que cuidava. Então aquele pavilhão era em parceria com a Cidasc,
Hoje, né, a Copersucar reverteu e hoje é da cooperativa. Então, na entrada do Turvo, né, sempre foi naquele local. Eu sempre brinco que no dia da inauguração, né, eu disse que ela iniciou o trabalho praticamente no ano que eu nasci. Então, né, depois de muitos anos... Muito tempo, conseguiu essa modernização e melhoria e benfeitorias para todos os associados, mas para o trabalho de vocês que estão lá, né? Sim. 5 colaboradores e depois na época de colheita em torno de 10, né? E como, né, comentou, né, na questão da contabilidade, a gente... Nesse meio tempo tu fez a faculdade de contabilidade, porque a tua formação inicial é técnico agrícola. A minha ideia sempre foi fazer agronomia, então assim, mas a gente já tem família, a gente já tem filhos, a gente tem um bom emprego, né, a gente tem um bom lugar para trabalhar. E eu precisava ter um ensino superior. Eu sou uma pessoa que gosto muito de contas, sou uma pessoa que sou empreendedor também, então eu fui buscar uma faculdade de contabilidade, não atuo na área, mas uso muito também no meu dia a dia, né? Então, pensando em administração, números são custos que a gente faz para a gente formar um preço da semente, isso a gente acaba agregando e usando aí no nosso dia a dia. Mas a minha ideia sempre foi fazer agronomia, mas por enquanto ainda não... Eu também tinha o sonho de fazer agronomia, mas meu sonho já foi embora. Agora eu quero gravar podcast. Não, já foi lá no passado. Agora já não dá mais tempo, agora já estamos em outra. Mas eu acho que a formação que a gente tem nos leva a estar onde a gente está. E o ensino superior, né? É importante, né? Eu sempre gosto de falar para os filhos dos associados também que embora que o pai tenha uma propriedade onde o filho do associado ele pode ficar, o filho do produtor, porque muitas vezes o associado ou o próprio produtor diz, mas na agricultura não dá, na agricultura é ruim, a criança cresce escutando aquilo, né, ouvindo aquilo do pai e acha que realmente não dá, mas só que é muito importante que ele estude. Que ele se forme, que seja um contador, que seja um agrônomo, que seja administrador, até porque hoje, né, a propriedade, ela é uma empresa a céu aberto, mas ela é uma empresa. Ela tem que ter todo um cuidado, todo um planejamento, e isso precisa hoje de uma formação. Hoje tem, né, a questão dos drones, que tecnologia para mexer. Tem que se aprimorar, né? Então é bastante importante. A gente não precisa ir muito longe. Esse ano todo mundo teve que tirar nota fiscal eletrônica. Isso. E olha que eu fui em vários lugares e eles falavam assim, tirei minha primeira nota fiscal eletrônica. Eles estavam felizes porque tinham conseguido. Sim. E tem que ter. E a gente vê alguns produtores, né, com mais idade querendo abandonar a cultura, a lavoura, por causa da nota fiscal eletrônica. Porque tá achando muito difícil. Muito difícil. Daí, assim, não é que veio para dificultar, veio para nos ensinar que a gente tem que saber usar. Isso. Assim, não é tudo, tem muito mais coisas. Tipo, a gente tem hoje, tem tratores. A gente não mexe em tudo que o trator oferece pra gente, porque tem botões que eles têm medo de apertar porque acham que vão estragar. Na colheitadeira é a mesma coisa. Nota fiscal eletrônica foi um tabu que as pessoas, né, tinham, não os jovens, mas as pessoas em algumas situações tinham medo de tirar uma nota fiscal eletrônica. Como é que vai ser daqui para frente? E agora? Fazer um Pix, pagar uma transferência? Mas isso aí não volta mais. Ou aprende, ou aprende. Tem que aprender. Mas e a nota fiscal eletrônica pro agricultor veio nos ensinar. E foi esse ano, né, a virada. Esse ano foi obrigatório todo mundo ter a nota fiscal eletrônica. Eu sempre assim, eu gosto de conversar com os produtores e principalmente com os jovens que eu gosto muito de lavoura, né? Eu, querendo ou não, também sou produtor e acho que é muito importante que o jovem fique na agricultura. Sim. A agricultura tem espaço. A gente está cada vez ficando mais difícil de mão de obra, principalmente na agricultura, mas muitos produtores, eles têm que incentivar o filho a ficar na propriedade. A ficar, eu passo por situações que, eu digo, a cada, às vezes, 10 propriedades que eu vejo, metade o filho não quer ficar. Isso me diz assim, o que vai ser do futuro? O que vai ser dessa terra, tudo que vão ter para plantar? Mas eles têm que ficar. E quando eu acho um assim que quer, eu incentivo muito. Vamos ficar, vamos ajudar o pai, porque se vocês não ficar, quem vai ficar? Eu vejo... E tem algumas situações que muitas meninas que daí não tem um menino, não que a menina não trabalhe, mas eles gostariam de ter um menino para fazer a sucessão junto, para ir para a roça junto. Não importa a quantidade de terra, eu digo, mas que fique alguém junto com ele, né? Um pai. Sim.
hoje a gente vê, né, muitas moças, muitas meninas tocando a propriedade. Hoje ficou fácil, quer dizer, fácil mesmo. Ficou tem mais tecnologia, ficou... eu lembro, né, que a Copersucar, ela comercializa muito fertilizante. Então, quando veio o guincho de bag aí, nossa, parecia que aqui nunca ia acontecer isso. Hoje nenhum produtor... A nossa semente, por exemplo, 75% a 80% é tudo bag. Sim. Então, quando eu comecei, era tudo sacaria. A gente tinha que ter muito mais funcionários para fazer pilhas. Então, assim, facilitou a agricultura. E é importante, né, que os jovens também comecem a olhar com carinho para a agricultura. Porque eu vejo que no futuro a gente vai ter uma necessidade e que ela vai ser bastante rentável, né? Também a agricultura, muitas vezes até melhor do que estar trabalhando na cidade ou em algum emprego, sendo esses jovens que têm espaço na propriedade. Que tem espaço na propriedade para fazer a sucessão dos seus pais, aí, dos seus avós. Eu tu também passa 3 gerações trabalhando junto. Mas a primeira geração do vozinho lá, ele já tá querendo, ele já parou, na verdade, ele tá na lavoura, mas ele já parou. É o pai e o neto que estão tocando. Mas o neto vai ter que assumir com mais força para que daqui a pouco o pai largue de vez para ele. É assim. E a sucessão, ela é muito importante. Eu acho bonito, né, vocês compartilham muito, eu sei que é feito marketing aqui muito bem feito. Eu digo relacionamento com o cliente. Eu não gosto que fale que eu faço marketing, eu gosto que fale relacionamento com o cliente. Então, assim, com os jovens, né, eu vejo, tem um filho do associado, né, o Juca lá do Santana, eu vejo o menino dele, que hoje é difícil a gente ver um menino com aquela idade ajudando o pai, se interessando e gostando. Hoje, né, muitos jovens querem saber só de celular, né, e o menino tá lá, já desde novinho aprendendo, pegando o gosto. Eu acho muito bonito isso, a criança tá presente. E assim que pega o gosto... gosto para ficar e para ajudar a tocar essa lavoura. É isso mesmo. Muito bem, seu Leandro. Deu uma aula de produção de semente, distribuição de semente, aí que fabricar semente não é apenas fabricar semente, tem um monte de certificações e cuidados. E é bom, porque o resultado de vocês, depois na próxima safra, é o que vai ser plantado. É isso, né? É isso aí. Agora tu vai deixar uma mensagem para os teus 34 produtores atuais, para eles fazerem essas lavouras estarem bonitas, para a gente ter uma boa colheita, né? E vamos participar de umas visitas de colheita aí o ano que vem, porque provavelmente muitas colheitadeiras aí minhas vão passar nessas lavouras aí, não vão? Com certeza. Eu acho que vão. Com certeza. A ideia é fazer, né? A gente vai fazer uma visita na colheita, vamos fazer uma divulgação também, né, da questão das sementes, da cooperativa, do capricho, do cuidado. A gente pode até acompanhar uma limpeza de uma colheitadeira, mas a gente é bastante grato, né, aos produtores, aos associados que vestem a camisa, que fazem bem feito, se dedicam. Muitas vezes as esposas vão ajudar o produtor. Então é bastante importante, é um negócio familiar, é uma renda familiar também, a gente vê o capricho, a gente vê o cuidado. Então são pessoas, né, pessoas que eu posso dizer assim, que são profissionais, que fazem bem feito, que cuidam, que ajudam a gente a vender a semente, fazer a propaganda, pelo capricho que eles têm, né? Então, que eles continuem assim. Lavoura vitrine. É a verdadeira lavoura vitrine. Vai ser os campos de semente aqui no sul. Isso mesmo. Vai ser, então continue, né, fazendo esse trabalho conosco aí. Eu sempre fala assim, não me interprete como uma pessoa chata, eu só tô querendo o melhor para todo mundo, né? Porque não me interprete como uma pessoa chata, exigente, é o melhor para todo mundo. E a Copersucar, né? Eu vou ter outros episódios aí com convidados da Copersucar. Esse ano a Copersucar em dezembro, né? Comemoração dos 60 anos aqui em Turvo. Isso. 1964, eu lembro que tá na logo lá, esse número 1964, a fundação da Copersucar, 60 anos, uma empresa, uma cooperativa sólida e que aí tem muitos associados, muitos passaram, muitos estão e muitos vão chegar. Eu sempre digo, os que passaram, o que estão atualmente, aí mais ou menos o número de associados, tu chuta aí? 2.000, 1.000 e poucos, algo assim eu ia dizer. E os que vão chegar, os futuros associados, e vou ter outros episódios com convidados da Copersucar, tu foi o primeiro, porque eu queria falar do tema sementes, produção de sementes, distribuição de sementes,
E aí essa aula uma aula gigantesca, que realmente fala bastante, eu achei que eu ia falar bastante, mas hoje eu me comportei, né, diretor? Hoje eu me comportei, eu só escutei, porque o assunto, eu tava ali, prestando atenção. Muito obrigada pela tua parceria e foi uma aula, a gente vai assistir esse episódio aí várias vezes, com certeza, e que teus 34 produtores aí continuem firmes e que tenham cada vez mais produtividade. Porque a tecnologia da UBS eu sei que já tá tudo certo, né? Tudo certo. Do ano passado para cá, tudo que tinha que ser feito de melhoria foi feito. Sim. Eu fico contente, assim, de fazer parte da história da cooperativa. E tu fala com muita dedicação quando tu fala, tu não fala de qualquer jeito. Eu gosto de falar com pessoas que têm, eu digo, quem viveu tem história para contar. Sim. E como tu passou por processos aí de épocas com não tanta tecnologia como hoje, tu tem uma trajetória de crescimento até de evolução dentro do teu trabalho. Sim. Eu fico muito contente, assim, de ouvir, né, falar da Copersucar há 60 anos, né? 60 anos. A gente fazer parte dessa história, sei que vai vir pessoas com mais história até dentro da cooperativa para contar essa história da Copersucar, mas eu sempre digo que o meu orgulho hoje, se eu sair da Copersucar, que, né, a gente sabe que futuramente isso pode, né, acontecer, a gente fez parte da trajetória, a gente deixa um legado, a gente deixa, como eu falei na inauguração, eu olhar lá, 86, 87, começou tudo, 2004 teve uma pessoa que estava lá no trabalho e ampliou, 2023 a gente fez a minha marca também que tu ajudou naquela evolução. E a Copersucar, né, a gente vê o crescimento também de toda a diretoria, né, parabenizar o nosso presidente, o Arlindo Manente, o vice-presidente, né, o Flávio Marcon Júnior, e todas as pessoas que passaram pela Copersucar. Sim, isso que eu digo. Que fizeram, né, desde o primeiro pilar até hoje, a gente inaugurou. Depois da UBS foi inaugurada uma loja nova em São João do Sul, foi inaugurada uma em Timbé. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura boa para trabalhar, a gente tem máquinas boas, a gente tem carros, automóveis. Então, assim, a Copersucar, eu me orgulho de fazer parte, de trabalhar numa empresa dessa, que a gente tem um crescimento, que a gente tem, uma vitrine também, né, querendo ou não. A gente tem muitos profissionais que são convidados para trabalhar em outras empresas, porque está trabalhando numa vitrine aí, que é uma grande cooperativa, e completar 60 anos não é para qualquer um, né? Então a gente fica contente de fazer parte dessa história. Muito bem mesmo. Então tu é um técnico agrícola, produtor de sementes, na verdade quase um fiscal hoje de sementes, né? Então responsável pelas sementes, é mais do que isso. Sim. Então tá, seu Leandro, agora vai mandar um abraço pra tua família, não pode esquecer, porque o convidado que passa aqui não deixa um abraço pra família, ele chega em casa e se complica. Manda um abraço pras princesas, a Sofia e a Melissa. Duas bonecas, e a Mariane. E aí todo mundo manda lá um abraço. Em casa é só uma mulherada. Não sobrou ninguém lá, tu realmente não tem voz, não né? Tem o diretor aqui, ó, tem espaço. Não, mandar um abraço, né, para minhas filhas, né, minhas pequenas, né, eu tenho a Sofia, que já tá com 8 anos, já tá ficando uma mocinha, você mas... tá quase tendo um genro já. Nossa. Calma, né, calma. Mas é bastante gratificante, né, a gente ter os filhos, a Sofia me acompanha, porque a gente também tem lavouras aí, e eu até... estava falando de sucessão, né? E ela disse que ela vai tocar a propriedade. Ela quer plantar arroz. Plantar arroz, é a ideia dela, né? Então, a Melissa também, né? Hoje a gente tem uma bebê em casa que também é muito importante a gente ver a evolução da criança, né? Cada dia que passa. E a minha esposa também, né? Que a gente vem construindo uma vida e vem construindo muitas coisas junto, né? A gente vem crescendo como pessoas, como profissionais, como família também, né? Então é bastante importante a gente estar agradecendo aí toda essa... E meus pais, minha família, que deram uma educação, e os teus colegas, né, que vão te assistir, todos os teus colegas. Manda um abraço para todo mundo. E eu tenho colegas lá de longa data, né? Então, eu tenho o Gladys hoje, que é um cara aqui do setor de consumo, que foi uma pessoa que, quando eu comecei lá fazendo estágio, sempre acolheu e a gente sempre trabalha junto no nosso dia a dia. E a gente vai construindo amizades, né? Não são apenas colegas de trabalho, mas a gente tem uma amizade, nosso presidente, toda a diretoria, toda a equipe da Copersucar. Agora eu vou te fazer uma observação que eu, Cris, não sabia, né? Eu não sabia que tu tinha começado como estagiário, depois tu foi efetivado e hoje tu é responsável pela OBS.
É uma trajetória. Bonita, de 17 anos. Que não começou ontem, começou na verdade, antes dos 17. Antes dos 17. Você fez o estágio lá. Isso aí. A Copersucar como eu disse, a Copersucar ela dá muitas oportunidades. Então, hoje, muitos profissionais lá fizeram estágio. Sim. Muitos gerentes são profissionais que trabalham no setor de consumo ou em outros setores. A Copersucar sempre olha dentro da empresa... Os talentos. Os talentos para estar colocando essas pessoas em cargos, evoluindo, e essas pessoas treinando outras pessoas. Então, é uma empresa muito boa de trabalhar. Muito bem. Então, a gente vai finalizar o nosso... 17º episódio hoje, 17º episódio, falando muito técnico esse episódio foi, eu me comportei, falei pouco, né, hoje eu falei pouco, eu escutei bastante, porque o assunto era bem engajado para te falar, e é isso, agradeço a todo mundo que participou, agradeço o Leandro, agradeço a Copersucar, parabéns pelos 60 anos e que teremos outros episódios aí com participantes locais. E é isso aí, falando do agro, é o que nos alimenta, é o que nos sustenta e é o que a gente gosta de fazer. É isso aí. Obrigado? Obrigado Tudo também. de bom e até o próximo.